E, meus irmãos, para darmos início à nossa mensagem, a gente iniciou uma série nova aqui em Campina Grande, que é... Bora, Rede Livre, me ajuda, Rede Livre? Qual é a série nova, Rede Livre? Encontros Transformadores, a rede entre amigas aí, ó. Tá com tudo. A primeira mensagem, nós estudamos sobre o encontro de Moisés com Deus e com o Senhor. A gente observou em alguns pontos, principalmente o primeiro ponto, que fala que o como e o quando das coisas serem realizadas serão pela vontade do Senhor, no tempo do Senhor, com a forma do Senhor. A gente estudou sobre esse encontro, onde Moisés encontra o Senhor depois de fugir do Egito, por cometer um assassinato. Depois de 40 anos, a sarça ardente, o Senhor vai de encontro a Moisés e entrega a Moisés uma missão de libertar o povo dele. E aí a gente vê também na história de Moisés ali que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas, e o Senhor nos acolhe, e o Senhor nos abençoa. E o Senhor também é aquele que envia, prepara a missão, e é Ele que cumpre, e é Ele que realiza. Não foi Moisés que realizou, por mais que tenha sido por meio dele, através dele, mas foi o Senhor que cumpriu através da vida de Moisés. E para dar continuidade hoje, para não me alongar muito, vamos estudar o encontro de Paulo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 9, vamos ler do 1 ao 22. Todos abriram, amém? Todo mundo do celular é mais rápido, né? Um instante abre. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra.
que ela fale aos nossos corações, Pai, e que possamos ser instruídos por Ti, Senhor, por Teu Espírito Santo a nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, assim como em Moisés, a gente precisa entender quem era Paulo antes de ter um encontro com Jesus. E aí eu separei em 2 aspectos aqui, 2 aspectos importantíssimos, que definem quem Paulo é e o que ele era antes de conhecer a Jesus. O primeiro aspecto é um aspecto sociocultural. Eu conversava com minha esposa mais cedo, a gente falando sobre esse texto e sobre Paulo, e a gente muitas vezes ignora o quanto, quando a gente vai ler as Escrituras e estudar a Bíblia, a gente ignora tantos aspectos que são importantes para que a gente chegue a uma compreensão. E para Paulo, é importante a gente entender o que era Tarso, que cidade era essa, e como Tarso influenciou Paulo a ser quem ele era. Vale lembrar que Paulo ele é natural de Tarso, a sua família é uma família judaica. Tarso não está na região de Jerusalém, ela é uma região já da Ásia ali, Europa um pouco. Tarso ficava entre a Sicília e uma região próxima ali ao sul da Turquia. Então, era uma região muito importante para os romanos. Era uma região onde tinha muito comércio, muita troca, existiam várias culturas ali conversando. E, além disso, existia uma forte influência filosófica, chegando ao ponto de Tarso rivalizar com Atenas a produção filosófica da época. Alguns filósofos já tinham migrado de Atenas para Tarso. Então, você imagina uma cidade onde produzia-se muito, se tinha muita cultura, se tinha várias filosofias, se tinha vários conhecimentos, e Paulo estava dentro desse meio. Paulo estava inserido socialmente nesse meio, numa cidade que tinha muita influência. E aí, um comentarista bíblico, especialista em Novo Testamento, ele diz o seguinte sobre Tarso. Tarso era uma cidade de cultura e política, de filosofia e negócios, e entre esses negócios havia uma próspera indústria têxtil, cuja produção de material feito de pelo de cabra era usada até mesmo para fazer alojamentos. Essa bem pode ter sido a base do negócio de família, confecção e tendas, profissão na qual Paulo havia sido aprendiz e continuava a praticar. Então a gente vê aqui que Paulo, enquanto filho de uma família judia, inserido no contexto judaico, ele também estava inserido no contexto romano. Estava inserido no contexto onde havia muitos negócios, inclusive os seus pais trabalhavam com produção têxtil. Paulo é o famoso fazedor de tendas. Então, Paulo ele já tinha essa profissão derivada daquilo que a sua família fazia e daquilo que era o negócio mais forte daquela época. E aí, o segundo aspecto, para a gente entender quem Paulo é, antes de conhecer a Jesus, é o aspecto religioso. Paulo era de uma família cuja linhagem era a linhagem farisaica, dos fariseus. A gente entende muito os fariseus como aqueles que perseguiam a Jesus, eles ficaram muito marcados nessa seita ou esse grupo político judeu, nesse subgrupo judeu, que se organizava entre os saduceus também, então existiam outros subgrupos ali dentro. Os fariseus, eles tinham uma característica muito importante, que era o zelo pela Torá, pelas Escrituras. Então, Paulo ele foi discipulado, ele cresceu no meio. Imagina você crescer no meio onde há tantas filosofias, cultura, produção de conteúdo, estrangeiros passando para lá e para cá, você tendo contato com isso, e também a sua família, uma família que zelava pelas Escrituras. Paulo ele cresceu nesse contexto. Ele foi alguém instruído desde criança, assim como era o costume dos fariseus, e ainda hoje é instruído desde criança a aprender a Torá, a decorar a Torá. Paulo sabia de cor e salteado, até porque, culturalmente, as crianças, principalmente os meninos, são instruídos a isso. Então, a gente pega o aspecto cultural, o sociocultural de Paulo, de uma cidade onde existia muita filosofia, muita troca, e um aspecto religioso de Paulo. Paulo e a sua família não abandonaram as Escrituras, apesar do meio. Era uma característica dos judeus daquela época.
E por causa disso, eu vou concluir agora essa introdução de Paulo, trazendo uma constatação para vocês, que ela é muito importante para a gente entender o coração de Paulo. Vocês concordam comigo que numa cidade onde existe muito comércio, e quem produz, vende? Todo mundo de acordo, né? Para vender, o que é que Paulo precisava fazer? Se comunicar. Com isso, Paulo era um cara que falava o hebraico muito bem, falava o aramaico muito bem, e além disso, ele escrevia e falava muito bem o quê? Grego. Então, Paulo era um cara poliglota. Imagina aquela criança superdotada da escola. Era Paulo. Paulo era muito inteligente. Paulo ele estava imerso numa cultura de filosofia, então ele absorvia, imagina, as pessoas indo comprar tenda, lá, Paulo no caixa, lá, trabalhando com seus 10 anos de idade, e as pessoas conversando sobre Platão, sobre Cícero, sobre a filosofia grega, e toda aquela cultura, e ele entendia, porque ele falava grego, ele ouvia muito bem, e ele também estava imerso numa cultura judaica, então ele zelava pelas Escrituras, ele conhecia as Escrituras. Então, Paulo era aquela criança e virou aquele jovem, e virou adulto, super inteligente, que consequentemente já era um adulto super prepotente, um adulto super arrogante, achando que o conhecimento dele é o suficiente e ele, por si só, se basta. Esse era o Paulo, antes de conhecer a Jesus. E aí, para a gente entrar no primeiro ponto, a gente tem uma característica muito importante aqui, que por conta desse zelo, por conta dessa preservação que ele tinha pela cultura judaica, Paulo trabalhando nas sinagogas, trabalhando ali com os sacerdotes na posição de liderança, o que é que Paulo fazia? Perseguia os cristãos. Paulo era um perseguidor daqueles que seguiam a Jesus. Cheio de si, arrogante e extremamente religioso. E extremamente zeloso por aquilo que ele aprendeu. Resultou em alguém que perseguia quem seguia a Jesus. E essa é a história de Paulo. Esse é o Paulo que Jesus encontra e transforma. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente começar a estudar sobre esse encontro, é que quando Jesus nos encontra, transforma a nossa arrogância, prepotência e religiosidade em humildade. Vamos lá para o versículo 1 de Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Vamos para o 2. Pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Só aí. A gente vê aqui que Paulo não abria mão de ser um perseguidor. E o interessante no 9 é que ele destaca: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Se a gente for no capítulo 8, no versículo 3, após a morte de Estevão, vamos ler o 1 também, 1, 2 e 3. Após Estevão ser morto, ser apedrejado, logo no 8, no versículo 1, diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Nesse momento aqui, em Atos 9, a gente vê Paulo ainda aspirando perseguição contra os seguidores de Jesus. Ele, como um bom religioso daquela época, se dedicava às Escrituras e, consequentemente, ele
adquiriu posições por ser tão inteligente. Lembrando que Paulo ele foi instruído por Gamaliel, um rabino sábio, muito considerado em sua época. Por conta disso, Paulo, ele tinha suas posições de liderança. Ele tinha o seu destaque. Paulo não era alguém que estava ali por baixo, não. Paulo, ele era capaz de conversar com os sumos sacerdotes. Não era qualquer um que chegava aos sumos sacerdotes para pedir carta, para dizer, preciso de uma carta aí para quem encontrar, quem for seguidor de Jesus, eu prender e levar de volta para Jerusalém. Ele desenvolve essa caminhada. Ele está ali, e é muito interessante olhar para esse aspecto, porque Jesus encontra Paulo no exato momento que ele estava indo com uma única missão, que era perseguir os seguidores de Jesus. Eu conversava com a Rede Livre, há uma semana atrás, exatamente sobre esse encontro. E o interessante disso tudo, a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem para vocês, é que em nenhum momento Jesus considera se Paulo ele era bonzinho com os cristãos, se ele era ruim com os cristãos. Jesus não considera isso. Jesus ama a Paulo. Jesus vai de encontro a Paulo, e é assim que ele faz conosco. Quando a gente olha para as nossas vidas, estávamos distantes de Deus, talvez inclusive até na igreja, sendo bons religiosos, sendo bons praticantes das Escrituras, tendo posições de liderança, agindo e trabalhando e fazendo tudo, mas ainda cheios de nós mesmos. Paulo era esse cara cheio de si mesmo. Paulo era esse cara autossuficiente, prepotente, extremamente religioso. Jesus não levou isso em conta. Jesus não levou isso em consideração. E aí, a gente seguindo o nosso texto, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vamos parar aqui. Esse versículo 3, ele traz um elemento muito importante para o nosso ponto, da transformação da arrogância, prepotência e religiosidade. A reação de Paulo a ver o brilho ao seu redor e a voz é cair ao chão, cair em terra. No versículo 4, a gente encontra essa passagem. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Existe algum consenso em que esse ato de cair por terra, ou cair em terra, significa uma ação soberana do Senhor, uma ação divina do Senhor intervindo e derrotando alguém ou algo. Nesse caso, o que o Senhor está agindo aqui é derrotando aquele que perseguia a sua igreja. Primeira coisa, Jesus está colocando Saulo no lugar dele, para Saulo entender quem ele é. Não é uma humilhação gratuita, o Senhor não nos humilha gratuitamente. Essa transformação em humildade não é porque o Senhor, Ele olha para a gente e diz: bando de pecador, eu vou humilhar vocês todos. Não, não é essa humilhação. É uma humilhação para que Paulo, de fato, entenda a identidade dele e saiba quem ele, de fato, é. Então, para isso, o Senhor precisa quebrar e transformar o coração de Paulo. A primeira coisa que o Senhor faz é quebrar essa arrogância de Paulo, essa prepotência de Paulo. Dele achar que ele é o bonzão. Alguns até dizem que ele caiu do cavalo, a gente não tem esse registro. Mas fato é que ele caiu em terra. Ele caiu como alguém derrotado. O primeiro ato do Senhor é a transformação, nos colocando no nosso lugar, para que possamos entender quem de fato somos. E aí a gente segue no versículo 5, versículo 5,
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. No 5, a gente encontra um outro elemento de transformação. Após Paulo cair em terra, ser derrotado, ele começa a reconhecer que existe alguém ali a quem ele deve respeito. Vale lembrar que aqui no versículo 5, ele ainda não entendeu que era Jesus. Ele só ouviu uma voz e viu o clarão. E aí ele entende, opa, tem alguém mais sábio do que eu, tem alguém mais importante que eu falando comigo. E a reação de Paulo é: quem és tu, Senhor? Esse Senhor aqui não é um Senhor, de fato, ligado a Cristo. Ele não sabia o que estava acontecendo, precisamos lembrar isso, ele não tinha ideia e noção do que estava acontecendo. Mas ele já tinha ali, beleza, eu caí por terra, isso já é uma situação diferente para mim. Eu, enquanto líder, eu, enquanto servo da alta cúpula das sinagogas, fariseu nato, estudei com Gamaliel, estou caindo por terra, tem alguém me falando para ele: quem é, Senhor? É um segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que a gente vai encontrar aqui, no versículo 6, ele fala o seguinte, aí Jesus continua: levante-se e entre na cidade. Ele fala: eu sou Jesus, aqui você persegue, levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus só fala isso com Paulo. Jesus não arrudeia, não vai explicar tudo. Ó, Paulo, você vai lá, aí você vai ficar 3 dias sem comer, não sei o quê. Não, vai para Damasco. E lá eu direi o que você deve fazer. E aí, o que resta a Paulo é obedecer. Imagine alguém que se coloca em posição de liderança. Alguém cheio de si, prepotente, arrogante, caído por terra, caído ao chão, humilhado, reconhecendo que existe um Senhor sobre a vida dele. Se existe alguém maior que eu aqui. E esse alguém é Jesus, e esse Jesus diz: ó, vai para Damasco e espera. Eu imagino assim, a cena, Paulo sem ver, né? Jesus se revelando a ele, e aí ele começa a raciocinar: o Jesus que eu persigo os seguidores está mandando eu ir para Damasco, e lá ele vai dizer o que eu vou fazer. E aí é tanto que a gente observa, né, o quanto Paulo ficou atônito com a situação. O quanto Paulo ficou: meu Deus, o que é que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Tem alguma coisa acontecendo comigo, porque aí Paulo já começa a ser transformado. Isso é que é interessante no encontro de Jesus com Paulo. É uma transformação de várias etapas. É um processo de conversão. Primeiro é o Senhor colocando Paulo no lugar dele, entendendo quem ele é, que ele precisava gerar no coração dele humildade, que ele precisava entender que não era o conhecimento dele, que não era a religiosidade dele, que não era a posição dele que iria salvá-lo. E colocando isso para as nossas vidas, meus irmãos, não é a nossa religiosidade que nos salva. Não são as nossas posições na igreja que nos salvam. Não são o conhecimento que nós temos que nos salva. Você pode ser o maior teólogo do mundo. Você pode ser o líder mais influente do mundo. Você pode tocar um louvor, pregar, liderar a rede livre, liderar a rede nuvem, mas não vai ser isso que vai me salvar. Porque o que nos salva é o Senhor, é Cristo Jesus e sua infinita graça sobre nossas vidas. Era isso que Paulo estava começando a ser tratado, para ele entender a humildade, a posição que ele era no reino. Para ele entender que ele não era esse bonzão todo, que ele não era esse cara importante, o quanto ele achava que ele era importante.
para mudar a perspectiva de Paulo sobre qual era o papel dele no reino. Para mudar o coração de Paulo a se tornar um coração humilde, um coração dependente. E eu já vou entrar no segundo ponto, que é sobre dependência. Gerar no coração de Paulo uma transformação das atitudes e do caráter dele. É assim que o Senhor faz conosco. Quando o Senhor nos encontra, o Senhor nos mostra que não é por nossa força, que não é pelo nosso conhecimento. Ele nos ensina a sermos humildes. Ele nos ensina a sermos pobres de espírito, a esvaziarmos de nós mesmos e não nos enchermos de nós mesmos, achando que por nossos atos, por nossas forças, nós nos salvaremos. E era isso que Paulo achava. Paulo achava que precisava fazer tudo isso, perseguir, porque era zeloso, precisava fazer, estudar na sinagoga, precisava fazer aquilo, precisava liderar, precisava fazer isso, aquilo, outro e tal, e Paulo achava que tinha que fazer tantas outras coisas, porque achava que era isso que ia lhe salvar, porque ele achava que a sua religião iria lhe salvar, quando na verdade Cristo mostra para Paulo que fez, ei, não vai ser tua religião. Primeira coisa que eu estou fazendo contigo, Paulo, é te derrotando. É quebrando você. É tirando você desse seu pedestalzinho e te colocando no chão. E é assim que o Senhor faz conosco. Nos tira do nosso pedestalzinho de acharmos que somos muito bons, que somos conhecedores, que somos independentes, que somos autossuficientes. E Cristo nos coloca em nosso lugar de humildade. Somos apenas servos. Somos pecadores alcançados pela graça do Senhor Jesus. Pecadores que quer dizer que nós não somos merecedores do amor do Senhor. Porque a condição de pecador é uma condição de inimizade. Uma condição de inimigos de Deus. Então não adianta você fazer nada, não adianta eu fazer nada achando que eu vou ser salvo. Pela minha arrogância, pela minha prepotência. Não vai ser isso que vai nos salvar, não vai ser isso que vai me salvar. E é o primeiro processo que Deus trata ali, que o Senhor trata ali com Paulo, para gerar no coração de Paulo uma coisa chamada dependência. Você imagina alguém que desde sempre foi muito autônomo, sempre muito inteligente, e esse alguém se tornar dependente. Que dificuldade. Vou contar um testemunho breve meu. Eu morei sozinho, fui morar sozinho com 18 anos, 19, junto com minha prima, e depois passei mais 3 anos ali morando só. E eu comecei a me achar o bonzão, autossuficiente. Sou independente, sei fazer tudo, não preciso de ninguém. Aí eu casei. Aí eu descobri que eu sou totalmente dependente de uma pessoa. Que eu sou totalmente... Porque eu sempre fui muito ativo, né? Como vocês estão vendo, eu sou muito rápido, eu sou muito acelerado, então eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer tudo, eu faço tudo. E aí, Deus, no casamento, foi me tratando e dizer, ei, não é assim. Através da vida da minha esposa, Deus me ensinou sobre dependência. E é nesse momento que o Senhor encontra Paulo, é o Senhor mostrando para Paulo, ei, você quer fazer tudo, você é acelerado, você quer ser líder, você quer resolver os problemas, você não vai resolver. Tenha calma. Dependa de mim. Dependa de outras pessoas. Isso que é interessante aqui nessa passagem, quando a gente começa a ler o 7, diz o seguinte, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. O segundo ponto nos diz o seguinte, quando Jesus nos encontra, transforma a nossa autossuficiência em dependência dele. Você imagina que Paulo está ali, posicionado como um líder. Aqueles que os acompanhavam eram
eram meros liderados seus. E aí Paulo agora está cego, sem ver, tremendo, atônito. Todo mundo ao redor dele ouviu tudo e ouviu que tinha que levar ele para Damasco. O que é que esses homens fizeram? Pegaram Paulo pela mão. O que é que isso nos ensina? No momento que o Senhor nos encontra. É que somos dependentes dele. É que precisamos de alguém para nos conduzir. Alguém que estava acostumado a dar ordens, a mandar, se vê numa situação de cego. Você imagina, Saulo está cego, sem ver nada, sendo levado pela mão para Damasco. Ele tinha que confiar que aqueles homens iam levar ele para Damasco. Ele não estava vendo nada. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não tinha mais a aptidão física para ir sozinho até Damasco. Ele precisava de pessoas. Ele precisava de homens ali conduzindo ele. E aí, mais uma parte do processo do tratamento do Senhor com Paulo. Diz, Paulo, você precisa de pessoas. Você precisa depender de alguém. E você precisa depender de mim. Alguém que é autossuficiente, alguém que se acha autossuficiente, quando se torna dependente, é uma dor muito grande. Eu falo isso por mim. Um dos meus pecados, talvez, e vícios, é se achar muito autossuficiente, que eu não preciso de ninguém para me ajudar em nada. Eu sou assim no trabalho, eu sou assim muitas vezes na minha liderança na igreja, eu sou assim em situações em casa, eu sempre me acho autossuficiente, eu sempre me acho o bonzão. E essa é a minha luta diária, junto com o Senhor, para entender que eu preciso de pessoas e que preciso depender dEle, que preciso confiar nele e não na minha força. E é interessante que a gente olha para a história de Paulo, o Senhor tratando Paulo a depender. Eu vejo o Senhor me tratando na dependência, que eu preciso depender e confiar mais nele. A gente olha para Abraão, por exemplo. Deixa eu para Abraão, foi Abraão, larga tudo aí, ó, e vai. Só vai e tu vai indo. E a mesma coisa que Jesus fala para Saulo. Saulo, vá para Damasco, eu vou falar com você lá. Só vá. Dependa de mim. Confie em mim. E aí a gente vê o Senhor tratando da arrogância de Paulo, humilhando-o no chão, colocando ele no lugar dele, e tratando também para Paulo a dependência. Uma dependência que viria a ser tão importante para o ministério de Paulo lá na frente. Para ele entender que ele teve fome, também teve abundância, teve frio, sofreu, e aí ele entendeu que tudo posso naquele que me fortalece. O interessante de estudar esse encontro de Deus com Paulo, do Senhor Jesus com Paulo, é que a gente começa a ler as cartas, a gente começa a ver os frutos desse tratamento inicial do Senhor na vida de Paulo. A gente começa a ler Coríntios, a gente começa a ler Filipenses, a carta da alegria, Paulo está preso e Paulo está contente por estar ali. Porque Paulo entendeu que ele depende somente de Cristo, que ele depende somente do Senhor. Cristo transforma o Paulo que fazia aquilo que ele achava que deveria ser feito, para agir conforme o que Cristo queria que ele fizesse. Quando encontramos, ou quando o Senhor nos encontra, Ele se faz único e suficiente para nossas vidas. Sendo assim, a gente precisa entender a dependência que devemos ter e não viver achando que somos suficientes, de que nosso conhecimento, de que nosso trabalho, de que nossa força é capaz de nos suprir. Apenas Cristo e o que Ele é deve nos satisfazer e ser suficiente para nós. Apenas Cristo e o que Ele é deve ser suficiente e nos satisfazer. No terceiro ponto,
nesse terceiro aspecto do encontro de Paulo com o Senhor, do Senhor com Paulo, a gente vê uma característica muito marcante dessa transformação. Quando Jesus nos encontra, transforma a nossa identidade diante dele e dos outros. Vamos lá no verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí é o Senhor mostrando para Ananias a nova identidade de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, ele era alguém influente, líder, consequentemente, ele era alguém muito famoso. A sua fama já havia circulado. Os cristãos morriam de medo de Paulo. Paulo não era um cara muito gente boa. Paulo não era muito paz e amor com quem seguia Jesus. Isso é o mais interessante. O Senhor escolher Paulo, aquele que estava no caminho ele tinha a missão de perseguir e prender cristãos. E o Senhor encontra esse homem, vai de encontro a esse homem que tinha essa identidade. A identidade de Paulo era ser um perseguidor da igreja. A fama de Paulo já havia circulado entre todos os cristãos. A gente vê em Atos 8, no versículo 3, novamente, o quanto Paulo devastava a igreja, arrastando homens e mulheres. Paulo não estava nem aí. Pegava todo mundo, prendia, segue Jesus, sigo. Peia. Tem boquinha não comigo não. Paulo era esse cara. Um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. A identidade dele, o conceito que as pessoas tinham sobre Paulo era alguém que era um zeloso pela lei, era alguém que sabia a Torá, era alguém que era muito inteligente, e era alguém que prendia os cristãos, por causa do seu zelo. Aí a gente lê Ananias dizendo, Senhor, eu não sei se o Senhor está sabendo, mas ele está vindo aí com autoridade para prender a gente. Eu até brinquei com os meninos da Rede Livre, né? Que o Senhor fez, Ananias, vá lá orar por Paulo, aí Ananias fez, vou nada. Quem assiste o Instagram aí, já está todo mundo rindo, aí não estou querendo dizer que assiste o Instagram, tá vendo? E aí ele, vou nada. Paulo, esse que veio com autoridade para prender a gente, eu orar por ele? Não, Senhor. O Senhor está sabendo disso, não. A identidade e reputação de Paulo, ela estava ligada a alguém extremamente religioso. E, por consequência, um perseguidor. O que definia Paulo era isso. Um religioso que perseguia a igreja. E o que é que nos define? Ou o que é que nos definia antes de encontrarmos a Jesus? Ou de Jesus nos encontrar? Quem nós éramos? Qual foi a realidade que Jesus mudou? Qual foi a identidade que Jesus restaurou? A gente costuma poucas vezes fazer esse exercício. De olhar para trás e dizer, eu era um mentiroso.
Eu era um adúltero. Eu era um ganancioso. Eu era um arrogante. Eu era um prepotente. Eu era um religioso. E o Senhor me encontrou. Ou talvez até a gente ainda esteja com essa identidade deturpada. E a nossa identidade ainda não foi transformada. Porque talvez ainda não tivemos um encontro transformador com Jesus. Como eu disse, estar aqui na igreja não garante que você é um salvo. Lembrando que Paulo era um religioso. Cumpria certinho. Estava lá, cumprindo, batendo ponto na igreja lá, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, aí encontro de oração na quarta-feira, aí encontro da Rede Livre no sábado, encontro da Rede Livre, aí encontro da Rede Entre Amigas. Mas era alguém que tinha a sua identidade manchada. Era alguém que vivia achando que tinha um propósito, achando que tinha uma identidade, mas era apenas da cabeça dele, do achismo dele, do ego dele. E nós? Qual é a nossa identidade? Quem nós somos? O que é que as pessoas veem em nós quando estamos lá fora? Quando eu e você está no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, o que é que as pessoas veem em nós? Qual é a nossa identidade? A identidade que viu em Paulo era de alguém perseguidor, de um religioso, de alguém que tinha autoridade para perseguir e prender. E quanto a nós, o que é que as pessoas veem em nós? Nesse encontro com Cristo, o Senhor transformou a identidade de Paulo. Cristo mostra para Ananias qual era a nova identidade de Paulo e qual o propósito da vida de Paulo. Versículo 15, o Senhor diz isso a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Agora Paulo deixa de ser o perseguidor, o religioso, para ser aquele escolhido pelo Senhor, para levar o evangelho, as boas novas, aos gentios, aos seus reis e a Israel. O Senhor transforma a reputação de Paulo, de quem ele era conhecido. Agora Ananias sabe, e Ananias conhece a nova identidade de Saulo. Saulo não mais o perseguidor. Saulo não mais um religioso. Agora um Saulo salvo, transformado pela graça, alcançado pelo amor do Senhor sobre a vida dele. Essa é a nova identidade de Paulo, um instrumento escolhido. E é isso que o Senhor quer fazer com nós. É isso que o Senhor faz comigo e com você. Se antes as pessoas te conheciam como um adúltero, como um mentiroso, como um arrogante, como um orgulhoso, como um falso, como um preguiçoso, o Senhor olha para nós e faz: ei, isso não mais define vocês. Vocês não são mais isso. Vocês são meus instrumentos. Vocês são amados por mim. Vocês foram escolhidos por mim para sofrer em meu nome. É muito comum a gente falar sobre identidade, sobre um propósito, e esperarmos também achar que,
vai vir massagear o meu ego, vai dizer que eu sou o amado do Senhor, a amada do Senhor, e agora as coisas vão ficar bem. Meus irmãos, não é isso. A identidade nos traz sim. Agora somos filhos de Deus, amigos do Senhor, mas elas também nos apontam para um sofrimento, para uma perseguição. Lembra que Paulo deixa de ser um perseguidor e quase que instantaneamente para alguém perseguido. A forma como vivemos deve impactar quem está ao nosso redor. A forma como vivemos deve demonstrar uma diferença tão clara que as pessoas ao nosso redor talvez nos persigam. Talvez nos confrontem. Porque se vivemos enquanto servos, enquanto a nossa identidade como filhos do Senhor, vivemos para a glória do Senhor. E se vivemos para a glória do Senhor, vivemos em discordância com esse mundo. Transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, uma transformação integral de dentro para fora. Aponta para uma mudança externa total. Uma identidade é o que lhe define. Se você não vive enquanto um filho do Senhor, enquanto a sua identidade de filho e amado por Senhor, queria dizer que talvez não, você não encontrou a Jesus, Jesus não te encontrou. Se não existiu essa transformação de identidade, de uma clareza de mudança de rumo de vida, de perspectiva, e de que as pessoas ao redor notam isso, meu irmão e minha irmã, não existiu transformação ainda. Imagina se Jesus chega para Ananias e faz: Ananias, Saulo ainda é um perseguidor da igreja. Saulo ainda é alguém que persegue, que veio com autoridade. Eu só quero que você vá orar lá para abrir os olhos dele. Ananias ia correr de um jeito. Ia virar o Jonas 2.0. Brincadeira. Mas qual é a primeira coisa que o Senhor diz a Ananias? Ananias, esse homem agora é um novo homem. Esse Paulo que você vai orar aí, não é mais aquele Paulo. Ele teve um encontro comigo. Eu o encontrei. Eu estou transformando a vida dele. Eu estou mudando a sua identidade. E agora o que a gente acha, e agora o que Paulo achava que era valioso para ele, ser esse religioso, ser esse perseguidor, já não vale mais a pena para Paulo. Que ele entendeu que ele é filho de Deus. E é interessante que nesse processo de mudança de identidade de quem Paulo é, enquanto Paulo ainda estava cego e sem comer por 3 dias, o que é que Paulo fazia? O que é que Paulo fazia? Orava. Paulo se relacionava com o Senhor. O que vai nos fazer experimentar essa mudança de identidade, de quem nós somos, para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, é o nosso relacionamento com o Senhor. Paulo passou 3 dias sem enxergar e sem comer, orando. E foi nessa oração que foi revelado a Paulo que Ananias viria ao encontro dele e oraria por ele. E para concretizar e completar essa transformação de identidade completa, total, a gente lê no 17 o seguinte: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi
batizado e depois de comer recuperou as forças. A vinda do Espírito sobre a vida de Paulo, concretizando ali a sua conversão. O Senhor começa a tratar a arrogância de Paulo, a prepotência de Paulo e a sua religiosidade. Gera no seu coração a dependência. Essa dependência gera um relacionamento com o Senhor, porque agora ele estava cego, sem comer, e a única coisa que ele fazia era orar. Essa dependência que gerou esse relacionamento com o Senhor, transformou a identidade de Paulo. Mudou a mente, o coração e todo o contexto da vida de Paulo, através da vinda do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus nos encontra, meus irmãos, Ele derrama sobre nós o seu Santo Espírito. É a principal característica de uma conversão. É importante entender que ali ainda Paulo estava num processo de conversão. Até chegar esse momento, Paulo ainda não havia se convertido. Ainda não havia mudado a sua identidade. Ainda não havia uma transformação completa. Era um caminho, era um processo de transformação que culmina no versículo 17, nessa transformação, através da vinda do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. A partir disso, uma mudança completa de vida. E aí, nós, enquanto servos e filhos do Senhor, se afirmamos que o Senhor nos encontrou e que somos cheios do Espírito Santo, temos uma nova identidade. Temos agora uma nova perspectiva de vida. Temos agora uma nova visão sobre o mundo, uma nova cosmovisão. E é muito simbólico essas escamas caírem dos olhos de Paulo e mostrar agora uma nova visão de Paulo sobre o mundo. Paulo agora não enxerga mais o mundo sobre a sua ótica, mas pela ótica de Cristo. Óbvio que aqui é uma analogia, né? O texto não quer dizer necessariamente isso. Mas a gente pode enxergar assim, algo como escamas caindo dos olhos de Paulo, transformando a perspectiva que ele tem sobre o mundo, sobre as pessoas que estão no mundo, sobre quem ele é no Senhor e qual é o papel dele agora enquanto um filho de Deus. Alguém que tem a sua identidade transformada. Em João 15, 14, Jesus nos ensinando sobre a identidade, de quem nós somos, inclusive de quem Paulo era, nos diz o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecido. O Senhor Jesus nos chama de amigos, de alguém que nos encontrou, de alguém que morreu na cruz, por mim e por você, para que pudéssemos sermos chamados filhos de Deus, para que a nossa identidade agora não seja mais de um mentiroso, de um adúltero, de um arrogante, mas uma nova identidade, uma identidade de filho e amigo de Deus. Alguém que é completo totalmente pelo Senhor. Alguém que de fato agora tem um propósito de vida. Paulo corria, perseguia, lia, estudava, tudo para se preencher, buscando encontrar em algum momento a sua salvação, massageando o seu ego. E aí no encontro com Jesus ele entende que ele só precisa depender, confiar no Senhor e ser um agente de transformação a partir desse momento. E aí a gente entra no quarto ponto. Quando Jesus nos encontra, transforma a nossa hostilidade em amor pelo Evangelho. Essa nova identidade de Paulo, ela aponta para uma transformação integral de quem ele era.
E essa transformação, meus irmãos, é uma transformação prática de vida. São ações práticas. Quando o Senhor nos encontra e somos transformados e temos a nossa identidade transformada, se não existir uma transformação prática disso, uma ação prática de mudança de vida, quer dizer que talvez a gente encontrou qualquer outra coisa, menos o Senhor Jesus. Uma vida com Jesus, ela requer uma mudança clara e prática. Continuando no verso 19, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Uma transformação que resultou em uma missão: pregar o evangelho aos gentios, aos seus reis e a Israel. E essa missão que foi posta em prática logo em seguida. Paulo não perdeu tempo, meus irmãos. Não teve esse negócio, não, o Senhor Jesus me encontrou, mas aí eu vou ter que fazer um curso de teologia, eu vou ter que terminar a escola bíblica toda, o módulo básico, eu vou ter que fazer aquilo outro, e aí um dia eu acho que eu vou falar de Jesus para alguém. Meus irmãos, o que é que Jesus fez na sua vida? O que é que Jesus transformou na sua vida? Essa é a sua pregação. Essa é a sua mensagem. A gente não tem necessariamente o quanto tempo aqui Paulo passou, mas pela narrativa é algo muito rápido. Não existe uma demora muito grande no momento que o Senhor encontra Paulo. Paulo se relaciona com os discípulos, ou seja, Paulo vai buscar conhecimento. Quem é esse Jesus? E logo em seguida vai pregar. E o que nós temos feito? Quais são as nossas ações práticas a partir do momento que Jesus nos encontrou? Será que temos buscado conhecer e se fortalecer na palavra, crescer no Senhor, para pregar esse evangelho? Ou será que estamos aqui vindo todo domingo, querendo apenas receber, apenas nos encher dessa palavra, e aí chega amanhã e a gente esquece quem é Jesus, a gente esquece o que Jesus fez por nós, do que Ele nos salvou, qual é a nossa identidade. Aí eu vou para a minha escola lá, não é não, Sara e Raíssa e Vitor? Vou para a minha escola, aí ninguém sabe que eu sou de Jesus, ninguém sabe qual é a minha identidade. Eu prefiro até esconder, né, porque eu sou tímido, então eu tenho medo que as pessoas saibam que eu sou seguidor de Jesus. Aí eu vou para a minha universidade, né, Ítalo? E aí, eu não posso demonstrar que eu sou cristão, não. Falar de Jesus, não, porque a universidade é um ambiente muito hostil para cristãos. Aí eu não vou pregar. Aí a gente fica nesse, né? Não, no meu trabalho, né, Camila? No meu trabalho pregar, falar de Jesus. Não, pode não, porque isso pode gerar alguma coisa para mim, isso aqui a gente começa a dar desculpas. Não, mas é porque aí, não, eu preciso fazer um curso de teologia, porque não tem condição de eu falar de Jesus sem fazer o curso de teologia. Meu irmão, tem Bíblia na sua casa, amém? Pronto. O Senhor te encontrou, amém? O Senhor o encheu do Espírito Santo, amém? Pronto. A gente precisa mais de quê? Para experimentar essa transformação completa. E para que outros experimentem essa transformação. Se Cristo de fato nos encontrou, transformou a nossa hostilidade, transformou a hostilidade de Paulo que ele tinha em relação ao Evangelho, e gerou amor pelo Evangelho. Se Cristo nos encontrou de fato, se Cristo transformou essa hostilidade de fato,
precisamos amar o Evangelho, precisamos amar a sua palavra, precisamos nos relacionar com o Senhor, precisamos gastar nosso tempo com a nossa vida devocional, precisamos conhecer mais do Senhor e precisamos proclamar esse amor. Foi isso que Paulo fez. E a partir disso, Paulo se encontrou completo no Senhor. Porque Paulo estava cumprindo o que o Senhor queria da vida dele. O amor pelo Evangelho, o amor por pregar as boas novas. O Senhor, meu irmão, quer lhe usar. O Senhor quer que você seja um instrumento. Não porque Ele precisa que você seja um instrumento. Mas que você só vai experimentar essa transformação se você for um instrumento, cumprindo o seu propósito. Você já viu alguém bater um prego com um copo de vidro? Não bate. Porque cada coisa foi criada com um propósito. Fomos criados com um propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para fazer o que o Senhor quer que nós façamos, que é pregar o Evangelho, o ide por todo mundo e pregar as boas novas. A transformação completa, a transformação real e genuína, ela só se concretiza após o ato de cumprirmos a nossa missão. A evidência de que fomos encontrados por Jesus e que somos cheios do Espírito Santo é a proclamação do Evangelho a partir das nossas bocas. Não é colocar na sua bio do Instagram cristão. Não é colocar um versículo todo dia no grupo do WhatsApp. Não é colocar lá no seu status do WhatsApp um louvor. Meu irmão, é falar do que Jesus fez na sua vida. É eu falar do que Jesus fez na minha vida. De que quando Ele me encontrou, Ele olhou para mim e disse, e é bem interessante, eu vou contar meu testemunho, rápido. Inclusive, meus pais devem estar assistindo, e acho que eles nem sabem esse testemunho todo. Eu sempre fui da igreja. Sempre estava envolvido em igreja, tocava no louvor. Fui batizado nas águas, 14 anos. Já tinha uma noção ali do que era o Evangelho, do que o Senhor tinha feito por mim, mas eu ainda não tinha tido um encontro completo. Tanto que aos 18 anos, num acampamento, olha que engraçada essa história, em Belo Horizonte, de líderes cristãos, eu com 18 anos, nem crente direito eu era, não tinha nem de fato um encontro com Jesus ainda. Os líderes sabem essa história já, né? 18 anos o Senhor me encontra no acampamento de líderes, e é interessante que no momento que o Senhor me encontra, Ele já me dá uma missão, assim como foi com Paulo, já me dá um propósito. Eu imagino que cada um aqui também, quando teve um encontro com Jesus, o Senhor Jesus deu uma missão, deu um propósito. O Senhor não faz trabalhos inacabados. A obra de restauração do Senhor é completa. E por muitos anos, eu vivi um evangelho falso, agradando meus pais, escondendo Jesus nas minhas escolas, vivendo o que eu achava que era importante viver no evangelho. Eu precisava fazer um devocional todo dia, eu precisava decorar os versículos, porque minha mãe chegava do trabalho em casa, e se eu não soubesse o versículo, não era pena, eu ficasse a jogar videogame. Então eu decorava os salmos para poder jogar videogame. Mas eu não amava o Evangelho, eu não amava o Senhor. Mas o Senhor me encontrou aos 18 anos, me deu a minha missão. E dos 18 até agora, com 24, tenho tentado todos os dias cumprir essa missão. E meus irmãos, não é fácil. Não é uma vida tranquila, mas é uma vida satisfatória, no seu sentido de satisfação mais completo. É estar realizado, independente das circunstâncias e situações.
sabendo que estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Paulo talvez não queria se desprender de tudo o que ele era. Paulo ele tinha recursos, meus irmãos. Ele tinha um trabalho estável. Ele tinha uma reputação a zelar. Mas quando Jesus encontra Paulo, Paulo olha para tudo isso, e lá em Filipenses ele diz: eu considero isso tudo como esterco. Nada mais vale. Apenas o Senhor Jesus. A ponta que ele correu, tentou achar, mas apenas em Damasco, naquele momento que ele estava indo perseguir os cristãos, que Jesus o encontra, transforma e o faz ele completo e satisfeito em Cristo Jesus. Para concluir, a banda pode subir. A gente precisa lembrar que Paulo era um religioso judaico. O que é que um fariseu e um judeu espera até hoje? A volta do Messias. Paulo nutria no seu coração, igual os judeus nutriam e nutrem até hoje, essa esperança pelo Messias, pelo rei que irá resgatar o seu povo, e irá reinar e libertar o povo de todo julgo e escravidão. O povo ainda espera isso, e Paulo esperava isso como um bom judeu e como um bom fariseu. E o que acontece com Paulo? Paulo encontra o Messias. O Messias vai de encontro a Paulo. E Paulo olha, corri, perseguindo aqueles que já tinham experimentado a esperança que eu deveria experimentar. E a partir do momento que Paulo experimenta a alegria de encontrar o Redentor e o Cristo da vida dele, que veio tirar a condenação, veio pagar pelos pecados de Paulo, veio pagar pelos meus e seus pecados. Quando Paulo tem esse encontro com Jesus, ele olha para Jesus, e a gente vai ver esse fruto lá em Filipenses 3, no versículo 7, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo olhou para tudo ao seu redor, tudo que ele tinha conquistado, toda a reputação, e ele olha para Cristo e faz, essas coisas, apenas Cristo me satisfaz, apenas Cristo me preenche, apenas Cristo transforma o meu choro em alegria, apenas Cristo me dá sentido em meu sofrimento, porque a minha razão não está nas coisas dessa terra.
Eu prossigo para o alvo, que é Cristo, entendendo que a eternidade é o que me espera. Paulo não estava mais preocupado com as coisas desse mundo, meus irmãos. Aquele homem arrogante e prepotente, aquele perseguidor do povo de Deus, aquele homem autossuficiente, tem um encontro com Jesus, que mostra para ele que ele não é nada, que as coisas que ele tem não são nada, que apenas Cristo Jesus é suficiente para a vida dele, que apenas a eternidade é suficiente para ele. Não porque é uma vida eterna, mas é porque é uma vida eterna em Cristo Jesus, aquele que eternamente nos satisfaz. Meus irmãos, chega da gente viver um evangelho, chega da gente viver um cristianismo utilitarista e egoísta que aponta apenas para as coisas desse mundo. Que possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me reveste com tua força, com teu poder, me capacita, me enche do teu espírito, ao invés de ficar: Senhor, me dê um trabalho, Senhor, me dê um carro, Senhor, a minha saúde. Essas coisas são importantes. Paulo trabalhava. Paulo, quando não tinha recurso, fazia tenda. Mas sabe para quê? Para continuar pregando o evangelho, para continuar vivendo a missão dele. O seu trabalho ou a falta dele é para que você glorifique a Deus. A sua saúde ou a falta dela é para que você glorifique a Deus. As suas amizades ou a falta das amizades é para que você glorifique a Deus. A sua família ou a falta da sua família é para que você glorifique a Deus. Para que você seja um canal de transformação, um proclamador do evangelho, alguém que teve a identidade transformada, a identidade restaurada. Antes uma imagem manchada pelo pecado, agora uma imagem clara e pura, transformada e limpa pelo sangue de Jesus. Que nada mais importa em nossa vida que não seja conhecer a Cristo Jesus, que não seja ser revestido pelo Senhor, porque é isso que vai demonstrar a nossa transformação após termos um encontro com Jesus. Que sejamos satisfeitos e plenos apenas em Jesus, não nas coisas dessa terra. Paulo mesmo que disse que se apenas esperamos em Cristo Jesus para as coisas dessa terra, somos os mais dignos de misericórdia, ou os mais miseráveis de todos os homens. Não esperemos em Cristo Jesus para as coisas dessa terra. Esperemos em Cristo Jesus para a eternidade, para aquilo que vamos experimentar e já começamos a experimentar, que a presença do Senhor diariamente nos acompanhando todos os dias, nos satisfazendo independente das circunstâncias, nos preenchendo, nos fazendo filhos de Deus, aqueles que antes eram inimigos, aqueles que antes eram indignos. Veio o justo pelos injustos, a fim de que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.